pessoal, fala missionários digitais. Se você tá aqui assistindo pela internet, você é um missionário digital. Então já sabe o que você vai fazer e o Tainan vai dizer. Você que tá aí, já deixa o teu like, já deixa o comentáriozinho, já compartilha no grupo da família, no status do WhatsApp, já compartilha no Instagram, compartilha com um amigo que se identifica com o tema e faz essa mensagem chegar a mais pessoas. Eu tô aqui com o Bill. E aí, Manão, beleza? E hoje a gente vai entrevistar quem, Bill? Uma pessoa ilustríssima. Isso, hoje a gente vai falar sobre enfermagem. E mais o quê? Vai falar sobre dança. E mais o quê? Vai falar sobre mídia e política. Isso aí. Estamos aqui com ela hoje, pessoal. É um grande prazer, um grande privilégio receber ela aqui, Luísa. Tudo bem, Luísa? Tudo ótimo, gente. Prazer estar com vocês nesse podcast aqui. É maravilhoso e é isso. Espero que vocês gostem. O pessoal vai gostar. O podcast é legal pra caramba, né, Bill? Isso. Você compartilharia com alguém esse podcast? Compartilharia. Muito Tá bom. Interessante. Eu compartilharia também. Você compartilharia? Sim. Então, já que você compartilharia com mais alguém, vamos começar compartilhando a tua história, Luísa. O que você pode dizer para as pessoas que estão assistindo a gente aqui? Muitas pessoas, obviamente, que se interessam pelo assunto de missões digitais, de comunicação, de mídias. Uhum. Mas antes a gente quer saber quem é a Luísa. Né? O que você pode dizer pra gente, quem é a Luísa? Pra nós aqui, pra quem está nos assistindo aí também. Eu sou Luísa, tenho 25 anos. Sou filha do Renato, da Fernanda, aqui da igreja, os diáconos. Sou enfermeira. Muitas pessoas não sabem, mas sou enfermeira, me formei em enfermagem. E sou empresária na área de marketing de conteúdo. Hoje eu tenho uma agência, trabalho com marketing há mais ou menos 3 anos. E já tenho algumas vivências. Lidero a equipe de comunicação da Igreja Cartas Vivas, junto com o Matheus, com a Brenda. E acho que é isso, minha história. Sou ex-atleta também, isso é um ponto importante na minha história. Atleta de quê? Eu fiz ginástica rítmica por 13 anos. Caramba! 13 muito tempo. Sou bicampeã estadual. Caramba! Cadê as medalhas, Luísa? Por isso que eu danço na igreja. Tá explicado. Né? Minhas medalhas ficaram em casa. Mas foi um momento importante, assim, na minha história que vocês vão entender, assim, mais pro final. Não, o podcast já começa, né? Então, acho que pra gente começar de um ponto maneiro, como foi a sua conversão? Nossa... Essa história, poucas pessoas sabem, algumas pessoas sabem, né? Acho que nem meu pai mesmo sabe, ele sabe mais da história de como eu comecei na igreja. Mas o meu processo de conversão, ele foi bem íntimo, assim, pessoal, né? Acho que todo processo de conversão mas o meu foi bem pessoal. Eu já tinha escutado falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o amor de Deus. Meus avós são pastores, né? Então, eu sempre ia lá pra igreja, quando passava férias na casa dele, sempre passava ano novo na igreja, então... Mas pra mim era sempre muito chato tá lá. Normalmente eu não queria, eu queria ir pra outros lugares. Mas eu fui criada nesse ambiente, assim, tive contato com o evangelho por muito tempo, na minha infância. Na adolescência eu perdi um pouco isso. Mas o meu processo de conversão, ali quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos, foi o processo que eu comecei a me converter. A gente estava passando por um período difícil em casa, foi na pandemia, né? Então estava bem complicado, tinha acabado de perder emprego também. Meus pais também estavam num processo ruim. E eu e meus irmãos, a gente saía muito. Só que nessa época meu irmão teve alguns problemas com bebida e a partir daí eu comecei a pensar, tipo, eu não quero mais isso, sabe? Não quero mais beber e não quero mais sair, assim. Então isso foi aos poucos me incomodando. E aí eu parei de beber, parei de sair. E em junho de 2020, acho que foi junho de 2020 ou junho de 2021, já tava com uns 21 anos, né? E foi meu aniversário. E no meu aniversário eu fiz uma festa. E uma festa de aniversário, foi minha primeira festa de aniversário depois de muito tempo. Depois de meus 15 anos, eu acho que foi a última festa de aniversário.
E aí, nesse dia, os meus amigos, né, me perturbaram pra poder sair. Meu irmão também, a gente queria sair juntos. Eles me esperaram até o final da festa pra gente poder sair. E a gente foi pra um baile conhecido, um baile da região. E chegando lá, eu fiquei muito desconfortável, assim. Já era mais ou menos 1h da manhã e eu tava tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E... sabe, assim, as coisas acontecendo e todo mundo se divertindo e eu tava tipo, caramba, o que tá acontecendo? Sabe, parece que minha cabeça tava em outro lugar. As coisas passavam em câmera lenta, assim, né? E eu não tinha bebido, não tinha usado nada, não tinha feito nada. Só que eu tava me sentindo muito incomodada, muito estranha. E eu lembro da minha amiga falando assim, cara, tá tudo bem com você? Minha amiga Júlia. Um beijo, Júlia, se você tá assistindo esse podcast. E ela falava, tá tudo bem com você? O que tá acontecendo e tal? Eu não, tô bem, tô de boa, tranquilo. E aí, esse dia, é como se os meus ouvidos estivessem fechados, assim. Eu não conseguia ouvir a música, não conseguia ouvir nada. E eu ouvi, assim, audivelmente, uma voz falando comigo. E ele falou assim, filha, vai pra casa. E eu, tipo assim, eu me senti muito bem. Muito bem, muito confiável, sabe? Tipo, quando você escuta uma coisa e te dá expectativa. E eu ouvi essa voz e aí eu lembro que eu virei pro meu irmão e falei assim, cara, eu vou embora. Não tô muito legal não, vou embora e tal. Ele, cara, como é que tu vai sair daqui sozinha? Tá louca? Aí eu falei assim, não, vou embora. Aí ele, beleza, eu te levo até lá na frente. E ele me levou até lá na frente, fui embora andando sozinha pra casa. Só que assim, eu tava muito bem, sabe? Eu tava muito tranquila, já tava amanhecendo. E eu fui caminhando, assim, até em casa. E literalmente parece que meus ouvidos foram fechados, assim. Eu lembro de nesse dia, assim, pela manhã, eu ouvi os passarinhos cantando. Tipo, cantando mesmo. E eu fui, tipo, sorrindo, assim, pra casa, sabe? Cara, algo mudou. Só que nesse mesmo período, o meu pai estava conhecendo a Cartas Vivas e ele vinha algumas vezes, né, com um amigo dele e isso foi num sábado, isso que aconteceu foi num sábado. No domingo, meu pai, seria a apresentação do meu pai. E aí ele me chamou pra vir com ele, minha mãe tinha uma resistência com a igreja, então ela não quis vir, meus irmãos também, então veio eu com ele. Meu pai tá aqui no bastidores, então ele pode confirmar o que aconteceu. E a gente veio pra igreja. E nesse dia da apresentação dele, quem pregou a palavra de dízimo e oferta foi o pastor Rodrigo. E aí eu lembro que eu tinha muita resistência com a igreja por conta de dízimo e oferta. Eu não concordava muito com isso. Eu não lembro o que foi exatamente a palavra, mas eu lembro que quando ele pregou, tipo, foi 5 minutos, mas tudo mudou na minha vida. Eu falei, tipo assim, cara, uau, tipo, é isso, sabe? O que ninguém nunca me respondeu, é exatamente isso que eu precisava ouvir. E aí, beleza, passou, né, a pregação e tal. Aí passou a apresentação do meu pai, eu voltei no outro domingo, no domingo seguinte. E domingo não, quinta-feira. E aí, essa quinta-feira, quem pregou foi o pastor Alexandre. E eu lembro que na hora do apelo, eu tava muito resistente. Eu queria ir lá na frente, aceitar Jesus, mas eu tava muito resistente. E eu falei, cara, eu não vou. A não ser que alguma coisa aconteça e, tipo assim, eu saiba exatamente que sou eu, sabe? Porque ele falava muito, tipo, eu só vou sair daqui quando essa pessoa vier. E eu falei, tipo assim, pode ser qualquer pessoa aqui, sabe? Não precisa ser eu. Pode ser qualquer pessoa aqui, eu não vou. E aí, ele parou. Era ainda na época que tinha uma divisória ali no meio, né, na igreja. E ele parou no meio do altar, olhou pra mim e falou assim, se você não vier, eu vou ir te buscar. Aí eu não fui. E ele continuou orando. E aí ele falou assim... você que tava no baile e o Senhor falou isso com você e você voltou pra casa. E eu fiquei tipo assim, eu gelei na hora, eu falei tipo,
Que legal. Surreal. E eu falei, cara, não tem jeito, eu vou ter que ir lá e vou ter que aceitar Jesus. E aí eu fui. Foi a maior loucura. Eu não lembro se nesse dia meu pai veio pro culto e tava comigo. Ih, gente, a Siri começou a falar do nada. Pensei que tinha sido do Bill ali. Não. Eu não lembro se nesse dia meu pai tava aqui e veio comigo. Eu não lembro se minha mãe tava também. Mas eu lembro que eu aceitei Jesus nesse dia e a partir daí minha vida foi transformada, muita coisa mudou. E foi isso, gente. Meu processo de conversão foi muito louco. Poucas pessoas... Eu não tive muita oportunidade de contar esse testemunho assim, né? Que legal. Mas eu literalmente ouvi a voz de Deus e foi muito louco, assim, pra mim. Porque a gente tava passando por muitos processos, né, de vida pessoal. E a partir daí também toda a minha casa, assim, foi afetada de alguma forma. Algumas coisas aconteceram, acredito que pela permissão de Deus, assim, pra gente passar, né, por esses processos, mas foi isso. Pô, legal demais, cara. Eu amo ouvir essas histórias Eu gosto pra caramba, de conversão, porque eu vejo a maneira que Deus trata com cada um, a peculiaridade. Sim. Cara, como Deus é um Deus, cara, tão bondoso, né, cara? Mas você falou desse processo, dessa primeira parte, que foi o impacto que trouxe aparentemente um antes e depois na sua vida. E como foi a partir daí? Sendo que você não tinha uma vida na igreja antes. Sim. Como foi para você caminhar como igreja a partir daí? Como foi? A gente estava conversando em off aqui. As pessoas que te ajudaram, as pessoas que te acompanharam nesse processo, e como foi para você? Porque é um processo de desconstrução de muitas coisas para construção de algo também, né? Sim. Ainda assim, quando eu me converti, eu tinha muitas barreiras, assim, né, na minha vida. Como o pastor fala, muitos sofismas, muitas coisas que aprisionam a gente na mente mesmo. E eu lembro de ficar incomodada. Eu tinha um amigo no trabalho, né? E esse amigo é muito especial, o Léo. Ele foi a primeira pessoa, assim, que me apresentou Jesus de fato, sabe? Apesar de eu ter avós pastores e eles sempre me falavam sobre Jesus, sempre foram as primeiras pessoas a me darem uma Bíblia. Então... Mas eu sentia que o meu coração não estava aberto, sabe? Pra isso. E aí eu lembro que no lugar que eu trabalhava, tinha esse amigo, o Léo. E nessa época eu era muito feminista, era muito essas coisas assim. Eu até discutia muitas vezes com meu pai sobre alguns assuntos, sobre alguns temas. E eu lembro que eu era muito uma pessoa que retrucava muitas coisas, assim. E até por isso que eu tinha muita resistência com dízimo e oferta. E aí no trabalho, eu lembro que esse meu amigo, a gente tomava café da manhã juntos, porque a gente abria a loja às 6 horas da manhã, muito cedo. E aí a gente abria a loja e ia tomar café da manhã juntos, né? Num tempo ali que a gente tinha. E ele é cristão, né? Ele, enfim, cresceu na igreja, se converteu. E ele me falava sobre Jesus todos os dias. Todos os dias ele trazia o devocional dele e compartilhava o devocional dele comigo. E eu ficava tipo assim, Léo, isso não faz sentido nenhum, tipo, você tá louco. Ou então, isso não tem nada a ver, como é que você acredita nisso se isso aconteceu, sabe? E aí ele tinha maior paciência ali de me explicar, de conversar comigo. Não, ele me chamava de Dona Luísa porque eu era chefe dele. Aí ele falava, não, Dona Luísa, é assim, assim, assim. E ele tinha muita paciência comigo. E aí eu lembro que quando eu me converti, eu cheguei no dia seguinte e falei assim, Léo, eu aceitei Jesus. Aí ele, sério? Eu falei, sério. Aí ele, caraca, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Eu falei, normal. Normal. Mas ainda assim, tipo, ele tinha muita paciência pra me explicar as coisas. Então foi a primeira pessoa que me explicou muitas coisas sobre o evangelho, sabe? Eu lembro de, tipo assim, cara, como é que é um jejum? E aí ele, não, em jejum você faz isso, depois você entrega. Então o primeiro jejum que eu fiz, tipo, ele me orientou, ele que tava lá comigo e tal. Então essa foi a primeira pessoa, assim, que pegou na minha mão, literalmente, e me levou pra caminhar. E depois, né, vieram várias pessoas que eu conheci na igreja. Eu comecei a ter o contato com o PG, então o PG que era na casa do Bill. PG Meia, que eu amo de coração.
Foi o PG que me abraçou, assim, e também eles tiveram muita paciência comigo, porque eu era um bicho do mato, não falava nada, eu tinha medo de falar. Eu começava a orar, daqui a pouco eu já tava chorando de vergonha. Então lá eu conheci a Brenda, que secretariava na época, o próprio Bill, a Jaque, então eles tiveram muita paciência comigo, assim. E foram me inserindo na igreja, foram me apresentando, daqui a pouco eu já estava secretariando o PG, já mediei o PG, então foi uma coisa bem Legal. orgânica, assim, natural. Nesse meio tempo também minha família, poxa, minha mãe se converteu, meu pai, então foi um processo muito legal, assim, que aconteceu na minha casa em geral, e foi bem natural, assim, meu processo de conversão. Maneiro. Então, eu acho que a gente está trazendo esse ponto todo da sua história, né, na igreja, para chegar no tema, né, do podcast. Minha voz. Bugou. Eu tô aqui. Eu sou a Dona Regina. E eu acho que o ponto legal Tá agora acontecendo. é como uma enfermeira caiu no marketing, no digital, né? Porque é totalmente oposto. Sim. Então, quando eu era criança, eu sempre quis ser da área da saúde. Eu sempre quis tirar neném da barriga, que eu falava pra minha mãe, ser obstetra. No início eu queria ser médica, né? Mas aí, tipo, várias coisas aconteceram, enfim, não passei. E isso não me frustrou de alguma forma, mas me abriu as portas para outras oportunidades. Porque quando a gente pensa em área da saúde, a gente sempre pensa medicina. E não, tem várias outras coisas, né? Então eu fui abrindo pra isso. E aí um belo dia eu acordei e falei, vou me matricular na faculdade. Aí fui. E chegando lá eu queria fazer biomedicina. E quando a menina me perguntou, qual curso você quer? E eu falei assim, enfermagem. Tipo, por que eu escolhi enfermagem até hoje eu não sei. Mas eu fui escolher biomedicina, escolhi enfermagem, e a partir daí eu comecei o curso de enfermagem. Quando eu tava no quarto, acho que foi terceiro ou quarto período. Foi o processo que eu me converti, então quando eu me converti já fazia faculdade. E aí eu entrei pro PG e tudo mais, conheci a Brenda, o pessoal que era da mídia na época. E a Brenda insistiu muito pra que eu entrasse na mídia, que isso fique muito claro, tá? Ela falou, cara, você seria ótima na mídia, sabe? Aquele jeito dela. E eu falei assim, cara, não tem nada a ver comigo. O que eu vou fazer na mídia e tal? Aí ela, não, cara, vamos lá só pra você conhecer. Aí nesse conhecer eu já fiquei, né? Mas, como eu falei no início, eu tinha bastante preconceito com marketing, com mídia em geral, porque eu sempre achava que tinha que ser aquelas pessoas extrovertidas, as pessoas que sempre apareciam, que falavam mais, enfim, e eu não era esse tipo de pessoa, não sou, né, até hoje. Então, era bem difícil pra mim, então sempre tive essa resistência. E como meu pai, né, sempre foi um comunicador, eu sempre tive muita vivência nisso, e eu falei, tá bom, vamos nos aventurar, né. Foi o primeiro ministério que eu comecei a servir, e desde esse período eu nunca mais saí. Eu comecei na área de transmissão. Eu não lembro se eu falei isso já. Eu acho que eu falei, né? Não, falou antes. Não, falou falei, no off. falei no Falou no off. Mas eu comecei na área de transmissão. Quando a Brenda me convidou, foi a área que eu senti que eu queria mais, porque era só ficar aqui dentro e mexer nos botões. Mas depois eu percebi que não era só isso. E aí eu adorava ficar lá na câmera, porque eu conseguia ficar na câmera e prestar atenção na palavra. Legal. E a época que eu tava, os coordenadores que estavam na transmissão sempre enchiam muito a minha bola. Eu falava, tipo, cara, tá muito legal isso. E eu adorava, porque eu achava que tudo que eu tava fazendo era muito legal. Mal sabia que era só ela ficar. Caraca, lá, tá vendo? Não, vai falar. Tu tirou onda. Muito bom, Luiz. Nessa época a gente tinha um radinho pra se comunicar, né? E era muito, muito legal, cara. Sério, a mídia, o melhor ministério da igreja. E a gente falava no radinho, cara, dá essa imagem. E aí, tipo, a gente corria lá com a câmera e dava uma imagem, então era muito legal. E aí eu comecei a me apaixonar por esse processo, não pela mídia em si, né? Porque pra mim era tudo muito novo. Mas pelas pessoas que estavam ali, pelo processo que acontecia por trás, sabe? Eu comecei a gostar muito desses bastidores.
E aí foi quando eu conheci o Matheus, que é meu noivo. Vamos nos casar em setembro. Mas o Matheus foi o meu primeiro coordenador. E, gente, essa história é muito engraçada, porque ele começou a me treinar na transmissão. E aí, depois que ele percebeu que ele estava gostando... Ele não admite isso, mas depois que ele percebeu que ele estava gostando de mim, ele começou a botar todas as minhas escalas junto com ele. Conceito de estratégia. E aí, foi quando a gente se conheceu. Então, o nosso primeiro contato, ele foi também na mídia. Eu sempre falava pra ele, depois que a gente começou a namorar, que eu entrei ali com um propósito, sabe? E por mais que hoje eu lidere o ministério... eu sei que eu precisava estar ali pra conhecer ele, porque pra quem não conhece o Matheus, ele é uma pessoa que não está em muitos ambientes externos. Só vê na mídia, só vê aqui dentro. Então, não é uma pessoa que acaba, né, estando em muitos lugares. Então, eu precisava literalmente estar ali pra conhecer ele. E é isso. Acho que essa foi a história, assim, como eu entrei na mídia. Não sei se eu respondi o que vocês perguntaram. Sim. Que eu não lembro mais da pergunta, inclusive. Acho que agora o ponto... Porque foi tudo muito junto, né? Você veio pra mídia, a sua conversão. Então acho que... Como a gente pode conectar, né? O evangelho com essas missões digitais, né? Como você entendeu isso? E é importante falar disso muito rápido, porque eu já perdi as contas de quantas pessoas me disseram que chegaram na igreja através do Instagram, através das redes sociais. Eu cheguei na igreja através de uma pessoa que viu a igreja nas redes sociais. Então, tipo... Sim. Toda hora nós ouvimos falar isso. Então, a tamanha relevância, né, que tem. Sim. Quando eu entrei na mídia, eu ainda não sabia a importância, assim, sabe, do ministério. Eu achava que era muito legal e a gente fazia porque tinha que fazer. Mas eu não tinha essa consciência ainda, sabe? E isso de fato demora, assim, para as pessoas conseguirem entender o porquê a comunicação tem essa conexão, assim, com o evangelho, né? Óbvio que a gente serve aqui, a gente serve a Deus, mas a comunicação em si, ela tem uma ligação direta com a Bíblia, com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Então, isso foi um processo longo. Na época que eu entrei na mídia, quem liderava era o Daniel. Um beijo, Daniel. Te amo, meu pastor, meu líder, futuro, eternamente. Mas quem liderava era o Daniel e ele discipulava a gente diretamente, assim. Eu não sei se realmente foi Deus que direcionou ele pra isso, mas a gente ficou bem próximos, assim, uma equipe... eu, o Brendo, o Jackson, o Matheus, o Daniel, a gente ficou bem próximos na época. E eu não sei o motivo ou o que levou a gente pra isso, mas a gente era discipulado por ele diretamente. E eu lembro que em nossas reuniões a gente falava muito sobre isso, sabe? Sobre como o que nós fazemos era importante pra igreja, é importante pra igreja e é importante pro evangelho e como as pessoas eram alcançadas por isso. Então, eu só comecei a ter realmente essa consciência depois que eu comecei a ter autonomia naquilo que eu tava fazendo. Porque é aquilo, né? A gente não valoriza uma coisa até realmente pegar e sentir o que é aquilo. Então, eu sempre falo, assim, pro pessoal hoje que tá na mídia com a gente, cara, você precisa conhecer a Deus pra poder comunicar quem Ele é, né? Eu acho que essa é a essência da comunicação e do evangelho. Porque na Bíblia nós tivemos muitos comunicadores, né? E Jesus foi o maior deles. Mas a gente teve outros exemplos de Moisés, de Paulo. Então, a gente vê que ao longo da história, que ao longo da Bíblia, pessoas se levantaram para comunicar aquilo que Deus queria, sabe? E é isso, assim. Quando eu entendi que isso não é meu, não é de quem tá aqui servindo, não é de quem fala, mas faz parte da essência de Deus, sabe? O Senhor sempre se comunicou através de pessoas e através de coisas, e não é agora que isso vai mudar. Então, é isso, assim. Quando eu comecei, de fato, a entender o que nós fazemos e para quem nós fazemos, o porquê nós fazemos, que eu consegui conectar realmente o evangelho e a comunicação, sabe? O que a gente chama de comunicação com propósito. Legal.
E como tu se sente quando você vê que, pô, a pessoa chegou aqui através de algo que o Senhor me usou para fazer? Beleza, eu não tenho o mérito no sentido de, tipo assim, eu não converti essa pessoa, mas, cara, as pessoas chegaram até aqui através disso. Como você se sente, sabe, de ver, pô, tantas pessoas sendo impactadas através das mídias sociais, sabe? Como você se sente no sentido de, tipo assim, porque às vezes a pessoa pode ter essa visão, né, de ser usada por Deus, é o pastor que tá ali no púlpito com o microfone, ou alguém que tá pregando ali, e aí, mas, cara, isso também é uma maneira de, sabe, como você se sente quando, sei lá, você vê pessoas chegando, assim, sendo impactadas através disso. Sim. Cara, isso é muito doido, né? Porque quando a gente vê a primeira pessoa que falou assim, cara, eu me converti através de uma foto, através de... Isso, tipo, entra no nosso coração, tipo, meu Deus, caraca, tipo, o que eu fiz? Ou então a gente começa a achar que é pelo que nós fizemos, sabe? Ou pela qualidade do trabalho que a gente fez, mas... Isso vai muito além, cara. E eu gosto muito quando a pastora fala, assim, pro time, ou chama a gente pra poder ir no café de boas-vindas e ver a quantidade de pessoas que se converteram ou conheceram a igreja através da mídia, né? Isso é muito legal porque fortalece muito a nossa fé e também nos dá muita... Não expectativa a palavra, mas... Injeção de ânimo, né? Traz muito ânimo para aquilo que a gente faz, porque por muitas vezes o serviço acaba sendo pesado, né? Mas a gente sabe sempre que quando tem esse tipo de coisa vale muito a pena. E como eu me sinto, cara, eu sinto que, assim, Deus coloca... A criatividade é um atributo de Deus, né? Então, quando Ele nos dá a oportunidade... assim como ele nos deu desde o princípio de todas as coisas, a oportunidade de criar junto com ele e criar a partir daquilo que ele criou é uma coisa surreal, assim, porque a gente começa a entender que não é aquilo que a gente está fazendo, sabe? Não é a qualidade do celular, não é a qualidade da câmera, não é a iluminação. Óbvio que todas essas coisas cooperam e deixam aquilo... a beleza também é um atributo de Deus, né? Então, óbvio que a gente quer que fique legal, que fique bonito, mas não é sobre isso, sabe? É sobre a mensagem. E quando a gente realmente percebe que o que a gente está fazendo aqui transformou vidas, não só converteu uma pessoa, não só fez aquela pessoa aceitar Jesus, mas transformou vidas, sabe? Tipo, tirou a pessoa de um lugar e levou ela para outro lugar. Tirou uma família de um lugar e levou essa família para outro lugar. É uma coisa surreal. Até me arrepiei aqui falando, porque realmente muitas pessoas não entendem isso. Acho que é só um story, acho que é só uma foto, acho que é só um vídeo, acho que é só, tipo, fazendo palhaçada para as pessoas irem, para as pessoas curtirem. Mas, cara, cada like ali ou cada pessoa que tá ali compartilhando de alguma forma é uma vida alcançada. E é como o pastor fala, se a gente tiver que ficar aqui por uma vida só, a gente vai ficar. Então, é isso. Legal. Isso é muito importante, né? Porque às vezes tem pessoas que... Às vezes a gente sai pro evangelismo e vê a dificuldade, né? De trazer, né, alguém pra igreja. E... às vezes é mais simples e mais efetivo. Cortei um pedacinho aqui da palavra, postei, aí do nada traz 10 pessoas. Sim. E é muito poderoso as redes sociais, porque desde sempre, né, tipo, os americanos que faziam muito isso. Hoje antigamente os indígenas eram vistos como mal, por quê? Porque nos filmes americanos, o americano matava o indígena. Então, a comunicação, o audiovisual, ele sempre ajudou a moldar, né, a nação. Sim. E o poder disso pro evangelho é muito forte. Eu acho que Jesus, talvez ele teria muitos seguidores e ele influenciaria muitas pessoas nas redes sociais, às vezes falando, né, tipo, que a gente vai alcançar lugares. Cara, a rede social, ela faz chegar em lugares. Isso é interessante, você tá falando, porque muitos cristãos, pessoas que estão dentro da igreja, criticam influenciadores cristãos pelo fato de estarem ali produzindo algo, né, às vezes eu tenho mania de ler os comentários dos vídeos, né? Isso às vezes acaba comigo.
Mas, às vezes, a gente entra lá e vê, tipo, cara, pessoas descascando em cima do influenciador, sabe? Ou de um pastor que foi ali levar alguma coisa, falando coisas do tipo, você deveria estar orando, você deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo. Mas, cara, talvez se aquela pessoa que comentou essa besteira compartilhasse, ela poderia alcançar, talvez, a casa dela, sabe? E isso é interessante você falar, porque por muitos anos a igreja teve essa batalha, assim, sabe? Sim. Com a internet, tipo, a internet é do mundo, ou A internet é do cão. a internet é do demônio, o que tá acontecendo aqui? Então sempre teve muito essa resistência da igreja. Hoje a gente tá vendo as coisas evoluírem, né? Mas ainda assim tem muitas pessoas que caem em cima, sabe? De pastores e líderes que às vezes vão e compartilham mensagens, compartilham louvores, e a gente precisa abrir nossa mente pra isso, porque eu sempre falo, as pessoas, elas não são tocadas igualmente por Deus, sabe? Deus, eu até quando eu assisti o episódio do Daniel, aqui também no podcast, ele fala exatamente isso, Deus misericordioso. Sim. Que, cara, ele se coloca no nosso lugar pra alcançar a gente. Então, por que Deus não pode alcançar alguém pela internet, sabe? Sim. Às vezes você gasta horas do seu dia. Cara, teve uma vez que eu recebi notificação do iPhone, você gastou 9 horas. Eu, tipo, mano, 9 horas do meu dia no celular. Fazendo o quê? Porque eu não percebi isso. E aí, quando a gente percebe que a gente passa mais tempo hoje em dia no telefone do que fazendo outras coisas, né? A gente se dá conta de que a gente poderia estar usando esse canal pra uma coisa melhor, sabe? Pra uma coisa boa, pra uma coisa que vem de Deus. E foi importante você ter falado sobre esses influenciadores. Porque eu acho que esse lance dos influenciadores, assim, a internet, ela tem o poder de levantar as pessoas, né? Levantaram muitas pessoas, creio que no tempo errado, né? Tipo, talvez a pessoa não tava ainda... Talvez aquilo até seja o que Deus tem pra ela, porém a internet acelerou um processo. E tendo esse entendimento, é que sim, a gente falou, vai ficar aqui até por uma vida. Cara, se eu postar um vídeo, 1 milhão de pessoas me xingarem, mas uma se converter, cara, valeu a pena. Então, isso é mal do ser humano. Eu até tava falando no outro podcast do pastor Digão, que ele falou que, cara, as pessoas querem tudo instantâneo. Comecei a orar, comecei a jejuar, já quero sair, ver o olho crescendo, perna. Mas não, é tudo gradativo. Exatamente. Então a gente vai devagarinho e vai alcançando. Por que aquilo? Ela sabe, talvez tu sabe também, né? Tipo, tem o rebrand. Cara, a gente trazer isso pro evangelho, cara, é a segunda semente que a gente tá jogando naquela vida. Sim. E talvez eu não vai colher na minha frente. Mas, cara, vai que tu estuda daqui a uns anos, encontra a pessoa na rua. Pô, faça uma rima, aí ela escuta lá as estações. Caraca, tá na hora de mudar minha vida mesmo. E pronto. Então, eu valorizo muito. Explica pro pessoal o que é rebrand. Rebrand é tipo... Na verdade, nem o rebrand. Na verdade, eu falei errado. É o remarketing. O remarketing, você recebeu uma propaganda, um anúncio, aí daqui a pouco, numa bicicleta, e daqui a... 7 dias. 7 dias aparece de novo. E o evangelho é assim, cara. Às vezes tu tá sendo... As coisas estão pregando pra você, e Jesus tá devagarzinho assim, usando... E vai. E quantas vezes a gente, assim, até no PG acontecia muito, da gente tá debatendo alguma coisa lá e a gente parava e falava, tipo, cara, eu vi uma coisa assim parecida na internet esses dias. Tipo, ou então, tipo, eu li um post. Isso toda hora acontece. Eu li um post sobre isso esses dias e a gente vê, tipo, o que realmente acontece, sabe? Olha o poder, né, da internet. Você falou isso, eu lembrei. Lá onde eu faço estágio, nós temos um quadro. Enfim, nós temos um quadro que tem um certo nome, um nome legalzinho até, mas esse quadro é para compartilhar conhecimento de algo. Então, tipo assim, muitas vezes as pessoas compartilham um post de algo que está sendo ensinado, de algo que está sendo mostrado, compartilham uma matéria de algo que pode ser uma tendência ou de algo que pode ser valioso para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Coisas que não tem a ver necessariamente com marketing, às vezes é para a vida da pessoa. E esse é o poder de um post também, cara, no Instagram, porque não dá pra gente mensurar, né? Quantas pessoas copiar, vai em um amigo, numa conversa do WhatsApp, e manda o link.
sabe? Ou então, sem compartilhar no story, eu mando pra alguém, assim. Ou boto um texto e mando um vídeo que a igreja fez, um post que a igreja fez com um texto. Isso impacta a vida de alguém. O Wilker, quando esteve aqui da primeira vez, não sei se vocês estavam na sala, lembram? No Treinamento? no treinamento dele, ele liberou um QR Code. Sim. E aí você entrava no... Tu tava? Você tava? Não me lembro agora. Então, ele liberava um QR Code. As pessoas apontavam e aí lá tinha uma arte. E aí na arte estava escrito: posso orar por você? E abriu uma caixa de pergunta. Ah, E- lembro. Pô, sei lá quantas pessoas tinham na sala ali, tipo, sei lá, 30 pessoas na sala, 30 pessoas compartilhando aquilo. Imagina quantas pessoas comentaram. Então, tipo, cara, um story, cara. Sim. Em um story, 3 pessoas me pediram oração. Um rapaz estava meio fraco, ele é do Rio, mas estava fora do Rio. A gente desenvolveu uma conversa por um período, o rapaz voltou a caminhar na igreja dele e tá lá firme até hoje. Então, Nossa, cara, uau. um story. Às vezes não vai ser a quantidade, talvez teve gente que mandou para outras pessoas, teve em outros stories 15 cabeças, no meu teve 3. Um desenvolveu conversa e tal, cara, o cara voltou a caminhar com a igreja dele, o pastor dele lá. Então, cara, um story. Imagina quantas coisas acontecem que a gente nem E consegue você mensurar. falando isso, eu lembrei, assim, de Paulo, porque imagina que louco. O cara esperava, tipo, provavelmente um tempo pra receber uma carta e talvez uma resposta que ele tava esperando ali, sabe? E, cara, hoje a gente tem internet que a gente recebe em segundos. É verdade. Tipo, é muito louco isso, Verdade. porque como que a gente pode não demonizar, mas, tipo, olhar isso sem achar que isso é um tipo de missão, Sim. sabe? Porque se a gente fala que Paulo era um missionário, por que não uma pessoa que faz exatamente isso também não pode ser, sabe? Através da internet, através das missões digitais. Então, que louco, né? Tipo, a pessoa esperar talvez meses ou semanas pra poder receber uma carta. E hoje a gente pode fazer isso através de uma caixinha de perguntas no Sim. Instagram. Muito doido. E acho que o maior lance que as redes sociais às vezes nos cega é a quantidade. Exemplo, vamos dizer uma pessoa simples, tá? Postei um story, 60 pessoas assistiram. Cara, são 60 pessoas. Você teria coragem agora de ir na frente de 60 pessoas falar, pregar? Exato. E Mas- a gente acha que é pouco, né? Junta Acho- 60 pessoas aqui. Exatamente. Não cabe nessa sala. Então, às vezes aqui na igreja, num culto, vamos dizer um domingo à noite, sei lá, 700 pessoas, não sei. Aí você vê um vídeo nosso aí que bombou, bate 10, 15 mil pessoas, visualizações, sabe? Sim. E às vezes, olha a logística, então quantas pessoas trabalhando na igreja pra comportar 700 pessoas. E agora a gente foi lá, filmou, postou, tá tranquilo, acabou nosso trabalho nisso. A mensagem tá sendo espalhada e, bom, muito mais 10 mil disso, sem pessoas, pagar conta de 15 mil luz, pessoas. sem pagar nada. Então é uma ferramenta que tá muito nas nossas mãos. Agora, pra gente ir pro seu lado empresarial também, você vê aqui, né, recebeu, Deus te deu uma profissão aí, e como é que foi pra se inserir nesse mercado de trabalho? Tá, legal. Depois que eu entrei pra mídia, né, enfim, na igreja eu acabei sendo demitida da loja que eu gerenciava na época. E eu amava aquilo, eu achei que eu fosse seguir aquilo pra sempre, mas eu fui demitida e aí Deus me direcionou. Eu lembro que isso realmente é um testemunho forte assim, na minha vida. Porque foi na época que veio a pandemia e meu pai ficou desempregado, porque meu pai sempre trabalhou com comunicação e a voz da Sara é dele, tá? Quem não sabe. Pode reparar. Mas ele trabalhava com marketing para lojas, né? Ele sempre foi radialista e ele fazia a vinheta dessas lojas ou a chamada dessas lojas. Só que a gente tá falando de uma pandemia, o centro da cidade fechou. As lojas tudo fechadas. As lojas fecharam. Então, tipo assim, acabou, sabe? E aí foi um processo muito ruim pra ele, porque ele acabou também entrando num processo depressivo. E como aonde eu trabalhava era considerado produtos essenciais, né? Porque era um mercado, não fechou. Então a gente trabalhou com a equipe reduzida, mas não fechou. Eu continuava trabalhando. E foi isso que sustentou a nossa casa, assim, durante um bom tempo. Eu e minha mãe também trabalhava nessa empresa, mas em outra área. E a gente
sustentou a casa, assim, por um período. E aí, aos poucos, meu pai foi voltando a trabalhar, se reinventando de alguma forma. E aí foi quando ele conheceu o marketing digital. E ele comprou um curso na época. E logo depois eu perdi o emprego. Fiquei desempregada. Eu falei, cara, minha vida acabou. Sabe? Porque a gente Era não sua tem o que carreira. fazer. Não tem o que fazer. Tipo, como é que eu vou pagar a faculdade? Meu pai não tem como pagar minha faculdade. Acabou a faculdade, acabou a carreira, acabou tudo. E eu tinha o período de auxílio-desemprego. E eu falei assim, cara, é isso. Tipo, eu vou enviar currículo pra tudo quanto é canto. E é isso. Vamos ver o que vai dar. Só que eu comecei a ficar muito triste, assim, sabe? Tipo, eu chegava em casa e não tinha força pra fazer nada. Porque eu pensava, tipo, cara, agora ferrou. E aí foi quando eu fiz uma oração sincera pra Deus. Tipo, falei, Deus, tem que me ajudar. E eu tava num processo de conversão ainda, então eu não sabia muito bem como fazer isso, sabe? E aí eu lembro que eu fiz uma oração pra Deus e aí ele falou assim, você precisa pedir. E aí eu falei, tá bom. E aí eu fui pedir pra Deus, sabe? Eu falei, Deus, eu preciso de um emprego que me pague tal salário e que seja em tal lugar, porque se for nesse tal lugar eu conseguir a pé pra faculdade, então sobra mais dinheiro de passagem e que não me impeça de fazer as coisas na igreja. Porque pra mim isso seria, tipo, primordial, assim. E, cara, passou uma semana, um amigo meu me mandou mensagem e falou assim, Lu, eu enviei teu currículo pra uma pessoa. E aí ela deve entrar em contato com você. Eu falei, beleza, mas eu não tava botando muita fé, assim, sabe? E aí essa pessoa entrou em contato comigo, aí eu fui lá na entrevista e tal. E aí quando eu fui, na época eu fazia faculdade no Catete. Esse emprego era na Glória. Pra quem Sim. não conhece, a Glória é do lado do Catete. Vai andando. E, tipo assim, minha faculdade eu ia andando, literalmente, dali. E quando a entrevistadora, né, começou a falar sobre os benefícios e tal, não tinha muitos benefícios. Era, tipo, o salário e o contrato, né, não era CLT e tal. Porque eu não pedi isso a Deus. Eu não falei sobre benefícios. Quais são os benefícios? Temos uma cafeteira, temos um galão Então, d'água. nós temos um banco pra você sentar. E aí ela falou o salário e ela falou exatamente o que eu tinha pedido pra Deus. Glória a Deus. E era, tipo assim, tudo que eu tinha falado com Deus era exatamente o que ele tinha me dado. Eu falei, tá bom. Quando é que eu posso começar? E ela, amanhã. Tá bom. Aí eu fui pra casa, tipo, toda feliz e tal. Mas ainda assim não era um dinheiro que dava pra sustentar a casa, né? Porque a gente tava passando por esse processo. Mas beleza. E lá eu fui recepcionista por 6 meses. Só que era uma construtora, né? E construtora, pra quem não sabe, trabalha com muitos leads, porque tem esse processo de venda de imóvel e tal. E foi no mesmo período que meu pai comprou um curso de marketing digital. E aí eu lembro que eu já sabia algumas coisas, de ouvir, assim, meu pai falando, de ver algumas coisas na mídia também. E aí ela falava, tipo, cara, esses leads não funcionam. Sabe, a gente tem que mostrar mais o empreendimento e tal. E eu falava, tipo, Mônica, né? O nome da moça era Mônica. Eu falava, Mônica, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E aí ela começou a perceber em mim uma parada, assim, sabe? Tipo, pô, você saca um pouco do que eu tô falando, você tá entendendo o que eu tô falando. E aí eu dava várias ideias pra ela, às vezes eu mesmo fazia algumas coisas. E aí ela me apresentou pro chefe da empresa. Ela foi e falou de mim pra ele, e ela falou assim... quando ela veio me contar, né, que ela fez isso, ela falou assim, Luísa, eu falei com tal pessoa e ele quer te conhecer. E aí eu falei assim, tá bom, mas eu não sei nada sobre marketing digital. Eu só falei o que veio, cara, assim, agora... Eu só falei o que eles queriam escutar, parte. Entendeu? Daqui pra frente... E aí eu lembro que, tipo assim, eu cheguei em casa e comecei a pesquisar vários nomes bonitos, assim, do marketing. E comecei a ver várias coisas, e aí
No dia seguinte eu tinha que ir na sede da empresa, né? E quando eu entrei no escritório do cara, tipo, era um cara super mega tradicional enfim, eu fiquei com medo. Luísa, você tem que dançar na frente. O cara de terno e gravata, você tem que fazer uma dancinha. E eu fiquei com muito medo, assim, minha barriga doía muito. E aí eu sentei e ele começou a me perguntar, tipo, e aí? Eu falei, não, com a maior propriedade do mundo, como se eu fosse formada no assunto. Não, a gente tem que fazer isso. Porque no site a gente tem que colocar isso. Eu não sei, só pode ter sido Deus mesmo, assim, sabe? E ele falou, tá bom, quanto é que você quer ganhar? Aí eu, tipo, não esperava por isso. Rapaz. Aí eu, tanto. Aí ele, tá bom. Mano, tipo, eu saí de lá desacreditada. E aí, quando eu saí da sala dele, ele falou... A Mônica, né, que trabalhava comigo, ela falou, e aí, como é que foi? Eu falei, ele aceitou. E ela, nossa, que legal e tal. Aí, beleza, e esse meio que foi o processo, assim, de como eu entrei no marketing. E a partir daí eu comecei a ter contato com o filho dele, que né, filho do dono da empresa. E ele é empresário, né? E ele tem uma startup de muito sucesso. E ele me dava várias dicas, porque eu falei pra ele, Gustavo, eu não sei, assim, muita coisa, sabe? Eu sei o que eu sei, mas eu não sei, tipo... Além do que eu sei. Além do que eu sei. Então, eu não sei como eu posso ajudar, assim, a empresa. E ele me dava várias dicas. E, enfim, também foi um anjo na minha vida, assim. Deus colocou. Legal. E aí eu comecei esse processo. E aí na mídia também eu comecei a entrar nas coisas mais voltadas pro conteúdo. E a partir daí eu falei, cara, eu preciso estudar. Porque senão eu não vou conseguir manter, sabe? O que eu tô ganhando. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer curso. E aí no início eu pagava uns cursos meio nada a ver, assim, né? Tipo, curso de iniciante, que tu não aprende nada, que tu poderia aprender no YouTube. As dicas que você deu pra Mônica estavam no curso. Exatamente. Entendi. E aí eu comecei a pagar uns cursos assim, e aí foi quando realmente eu comecei a conhecer mais. E era muito legal, porque nessa empresa, como eles não tinham nada de marketing, eles deixavam fazer o que eu quisesse. Então eu comecei a testar tudo que eu poderia testar lá nessa empresa. Então, eu tive experiência com tráfego, eu tive experiência legal. com site, eu tive experiência com endomarketing, tive experiência com muita coisa que, cara, talvez em uma empresa, mesmo uma agência ou qualquer coisa assim, eles não me dariam, sabe, oportunidade. E eu comecei, cara, a evoluir muito rápido. Eu até falo, quando eu fui convidada, né, pra estar aqui no podcast, eu falei, cara, que eu vou falar? Porque, tipo, eu tenho 3 anos de experiência na área e mesmo assim eu me sinto tão pequena, assim, sabe? Mas eu tive muitas oportunidades dentro dessa empresa. E aí eu fui convidada para estar na sede da empresa, né, para trabalhar na sede, porque eu trabalhava num empreendimento. E eu fui convidada para estar na sede dessa empresa. Foi quando eu comecei a ter mais contato com o escritório, saber como me portar e tudo mais. Nunca tinha trabalhado em escritório. E foi um período muito bom, assim, na minha vida. Só que depois eu comecei a ter algumas dificuldades, assim, com o pessoal lá dentro, no sentido de perseguição mesmo. Porque a partir do momento que eles descobriram que eu era cristã, tipo assim, eu era excluída de algumas coisas, sabe? Eles saíam e eles não me chamavam, me tratavam diferente na empresa. Então eu comecei a me sentir um pouco desconfortável. E eu lembro que tinha um engenheiro que trabalhava na mesma sala que eu. E ele, tipo, gritava muito. Ele gritava, literalmente. E eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Falei, cara, eu não consigo trabalhar, assim, num lugar assim, sabe? E aí isso já vinha me incomodando. E foi quando Deus me deu o sonho da OR, que é a minha agência. OR Creative Media, pra quem não conhece. E eu comecei a ter muita ansiedade. Porque foi um processo difícil, porque eu queria... Marketing sempre tem a ver com ideia, lâmpada, né? Essas coisas assim.
E eu falei assim, cara, beleza, mas Deus que me deu, tem que ter alguma coisa a ver com ele. Tipo, não pode ser só lâmpada. Lâmpada marketing. Lâmpada marketing, ideia, genial. Lamp. E aí... Só que eu também queria que fosse algo que tivesse a ver comigo, sabe? Eu não queria... Porque é muito engraçado, eu ficava com isso na cabeça. Tipo, a gente vê umas coisas, tipo, loja de bijuteria... com nome, tipo, bíblico, em hebraico, nada a ver. Kadosh Biju. Desculpa se tiver alguma loja Kadosh Biju assistindo a gente. Mas... eu ficava, tipo assim, eu não quero, assim, sabe? Não vai ter nada a ver comigo. Mas ainda assim, eu quero que tenha algo a ver com a Bíblia, com Legal. Deus e com meu nome, comigo, de alguma forma. E aí foi quando eu, depois de muita ansiedade, tá, gente? Esse processo foi um pouco longo. Não foi tipo, Deus me revelou hoje. Abrir, tá vendendo, não tá foi rolando. assim. Nessa época eu já estava com o Matheus, já estava namorando com ele. E eu lembro que eu brigava com ele porque eu não tinha o nome da empresa. Eu falava, cara, eu preciso do nome da empresa. E Luiz, mas eu já te dei várias opções. Eu falei, mas são todas ruins. Matheus, chat GPT. E aí, essa época, a gente, enfim, tava também passando por um processo muito difícil. E aí, foi quando eu sonhei. E eu, no sonho, Deus falou assim, é luz. Tá, mas luz? Tipo, que sem graça. Luz marketing Não vou digital. colocar só luz, tem nada a ver. Aí, ainda assim, foi algumas semanas depois disso. E aí eu falei assim, cara, meu nome é Luísa. E o significado do meu nome é luz. Legal. Então é isso, eu tô no caminho certo, mas eu preciso de alguma coisa diferente. E na época, eu tava estudando Gênesis. E eu falei assim, cara, tá em Gênesis. Tá em Gênesis, porque tem tudo a ver com Gênesis, sabe? Luz tem tudo a ver com Gênesis. E aí, a gente tava... Eu lembro que o Matheus me ajudou muito nesse processo. E a gente ficava pesquisando algumas palavras, tipo, lendo. E eu ficava, tipo... essa palavra aqui pode ser um bom nome de agência. Essa daqui, mais ou menos. E aí, eu falei, cara, vou olhar em hebraico. E aí tem uma expressão na Bíblia que é haja luz. Que é a primeira palavra de luz que vem na Bíblia. E remete exatamente à criatividade de Deus. Falei, putz, é isso. Criatividade, luz, Deus, Luísa. Tá tudo ligado aqui. Tá aqui, ó. Tá tudo ligado. E aí, quando eu fui pro hebraico, a expressão pra haja luz é Yehi Or. E aí eu falei assim, cara, Or tem tudo a ver comigo. Tipo, Or, 2 palavras. Mais minimalista que isso, não é possível. E aí ficou Or. Legal. Or Creative Pô, que Media, maneiro. que Acho bonito. Yehi Or significa haja luz. E aí, um dos propósitos, a missão da Or, né, é literalmente trazer luz à criatividade, porque eu acredito que todo mundo é criativo, né? Porque se nós somos filhos e criações de Deus, a criatividade dele tá em nós como atributo. E a gente precisa só de luz pra iluminar isso. E é isso. Legal. É muito maneiro. Esses processos criativos são sinistros, Demorados. principalmente com o nome. O nome é uma parada que sempre teve um peso, né? Até na Bíblia, né? O nome ele sempre teve um peso. Um Então, significado, sim, né? é tipo, o nome que tu tinha era o que tu fazia, entendeu? Então, é muito maneiro, né? Todo esse processo é legal, né? Conhecer um pouco da sua história. Acho que seria legal também agora falar um pouco... Acho que como a igreja vai assistir, né? Como se faz pra fazer parte da mídia, né? Eu acho que isso é Tem bem vaga na legal. mídia, Luiz? Pô, que mais tem é vaga. É bem fácil, né? Agora a gente tá nesse processo de escola do discípulo, então a gente precisa esperar passar, né, esse processo. Mas normalmente você entra em contato com a Brenda, que é secretária do time, ou comigo também. E a gente te insere em um grupo, onde a gente marca uma reunião e começa o processo de inserção ao time mesmo, né? A gente marca uma reunião para falar um pouco mais sobre escalas, sobre disponibilidade, sobre o que é a mídia, o que a igreja acredita sobre missões digitais.
E após essa reunião, a gente te insere em um grupo de treinamento. E, na verdade, nesse meio tempo, tem a conversa com os pastores para eles aprovarem e tudo mais, né? Se a pessoa já foi batizada, se a pessoa já faz parte da igreja, é membro da igreja. E aí, após isso, a gente começa o processo de treinamento, que é saber qual área que você quer servir, o que você se identifica mais, né? A gente recebe muitas pessoas que nunca trabalharam com mídia, nunca tiveram nenhum tipo de vivência, então é bem desafiador, porque a gente precisa ensinar do zero, a gente tá falando de uma área totalmente técnica, né? Então, é bem desafiador, mas a gente tem um time empenhado, assim, pra poder ensinar, por mais que a gente saiba pouco do que a gente tá fazendo, no sentido de quem entra na fotografia não é um fotógrafo, mas serve por tanto tempo e tá tão empenhado naquilo que tem a capacidade de treinar outras pessoas futuramente. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha e a gente sempre trabalhou dessa forma. E é isso. Assim, não tem muito mistério, assim, não, pra entrar na mídia. E, inclusive, se você quer fazer parte da mídia, por favor, esteja conosco, porque a gente tá precisando, entendeu? A mídia é Tainá. O campo é muito grande. E o Tainá? Tainá aqui, né? Aí tu? Eu tô aqui, que isso? Isso aqui não... Se nós não... Que isso? Que Se fosse só isso aqui, eu tava tranquilo, né? Ué, que isso? Se fosse só somos aqui... o time da mídia, tamo aqui, ó. Caramba. Hein? Tá Não, mas aí, é importante o que você falou, também para as pessoas não acharem que é o serviço pelo serviço, né? Você explicou todo... Não uma triagem necessariamente, mas tem todo o processo. O lance de falar com os pastores, o lance de saber se está inserido na vida da igreja. Sim. Para que isso aqui não se torne um subterfúgio para as pessoas, sabe? Para que as pessoas não façam coisas sem ter uma vida na igreja, sem ter uma vida com Deus propriamente, assim, né? Também. Isso é bem importante. Se eu não me engano, vocês também têm momentos de consagração. Cara, isso é... Tu não veio, né? Tu não falou que era da mídia? Aí te quebrou, Tainá. Gostei. Tamo junto. A gente tem um tempo de consagração que tem sido um tempo incrível. E já tem mais de um ano que a gente faz o tempo de consagração. E a gente sabe que é muita correria, né? O pessoal tá sempre, mas a gente super entende isso. Até porque o único momento que a gente tem pra fazer isso é do dia de domingo. E a gente sabe o quanto é difícil pra algumas pessoas. Mas... quem teve a oportunidade, assim, de estar, viu que é um tempo muito bom, assim, de conexão mesmo, entre o time e com o time, com o propósito da igreja, sabe? E o propósito da igreja é automaticamente com o propósito de Deus. E é muito, muito bom porque a gente viu pessoas sendo curadas e sendo batizadas no Espírito Santo muitas das vezes. E que legal. A gente fica com a mentalidade, tipo, cara, mas é uma coisa tão simples, sabe? Tão pequena, entre aspas, de algo que a gente faz e que muitas das vezes as pessoas acabam, nesse momento, procurando a gente e falando, cara, tô passando por esse processo. Ou então... poxa, eu tô sentindo isso, e a gente ora. Teve uma vez que eu senti muito no coração de orar por sonhos adormecidos, e nesse dia foi algo muito louco aqui na sala, porque muitas pessoas estavam sentindo isso, sabe, sobre sonhos que eles tinham e que estavam adormecidos. Então, a mídia não fala só sobre internet e mídias sociais, mas a gente tem esse tempo de consagração para conhecer mais o time e nos conectar de alguma forma, porque a gente acredita que quando a gente se conhece o suficiente para saber que eu sei a cara de sono do Bill, a gente tá pronto para poder carregar aquilo que a igreja precisa, sabe? Aquilo que a igreja precisa para esse tempo, aquilo que o nosso pastor tá falando, que Deus está direcionando, e a gente precisa carregar isso como corpo para alimentar as pessoas. E é isso, assim. O serviço não é só apenas servir, entrar aqui, mas entrar aqui e ver, tipo, poxa, o Tainá tá triste, ou então tá acontecendo alguma coisa, ou então, cara, que legal que você conseguiu fazer isso, sabe? E a gente ter essa conexão, assim, entre a gente é muito importante pro time continuar vivo, sabe? Porque isso também alimenta a criatividade das pessoas. Estar em comunhão e ouvir novas histórias, ouvir novas experiências. Então, isso é muito especial pra gente. Foi algo que Deus nos deu, assim, nos direcionou.
E a gente vai tocar por mais quanto tempo Deus permitir. Legal. Sim, a mídia, muitas pessoas acham que é lugar para se esconder, mas não é, sabe? É muito legal o trabalho da mídia, porque geralmente a pessoa às vezes começa na mídia querendo se esconder e vai ajudando em outros ministérios, né? Por exemplo, a Tainara não fazia nada, tá filmando a gente. Agora tá filmando a gente. E foi legal, porque, exemplo, a Tainara ela entrou na mídia porque ela quis, não foi porque eu tava. Ela quis, até, graças a Deus, ela serve mais que eu aqui. E que continue. Você viu na consagração? Eu venho, raramente, porque eu tô nos adolescentes. Ele tem essa desculpa. Essa desculpa Os é muito adolescentes boa. estão sendo bem Essa servidos. desculpa, caraca. Essa desculpa é muito boa. Vai, deixa eu dar dos adolescentes, vai começar a brotar adolescente aqui dentro da porta. Eu fiquei um domingo, ele já me manda. Mas Ué, hoje eu tô é morrendo de legal. saudade. Aí eu, que isso? Você tem a cara dos adolescentes, não tem como. Não tem uma roupagem, né? Ele tem a cara dos adolescentes, tem tudo a ver. Não, e eles querem vir pra mídia. Sim, isso que eu ia falar. Cara, a gente tem adolescentes hoje na mídia, né? Então, isso é muito legal, porque são pessoas que têm, falando de uma forma menos espiritual, né? São pessoas que têm mais disponibilidade, têm mais fome de aprender sobre as coisas, porque legal. estão ali naquela fase de decisão, o que eu faço da vida. Descobrir as coisas. Então, acaba também tendo muitas oportunidades, porque se eu tivesse talvez aprendido alguma coisa com 15 anos, 14 anos, cara, talvez a minha vida profissional tivesse sido outra, sabe? Então, isso é algo também que o serviço voluntário abre, assim, na igreja, abre portas pra gente fora. E é muito legal ver que, tipo, os adolescentes, eles são instruídos a isso, sabe? Ao serviço, enfim, a gente vê em muitas igrejas que os adolescentes não servem, ou são meio paradões, assim. Hoje, inclusive, nós temos kids servindo com a gente, a gente tem verdade, crianças já vi servindo com a gente. algumas Então, É cara, maneirinha as crianças. imagine, tipo, Eles a ficam gente tem amarradão crianças, nas adolescentes, jovens, pessoas mais velhas, então realmente é um ministério, assim, de gerações, sabe? E é isso que a nossa igreja acredita. A missão é geracional e eu fico muito feliz, assim, de estar vivendo isso, sabe? Quanto Ministério de Comunicação, porque eu sei que em muitos lugares a gente não tem essa oportunidade. E é muito legal ver que os adolescentes, as crianças são instruídas a isso e realmente vocacionadas e levadas a esse lugar. Sim, eu falo que eu aprendi a minha profissão na igreja, né? Tipo, tudo que eu aprendi, assim, de audiovisual, foi tudo na igreja. Desde eu era adolescente, ninguém sabia fazer, eu decidi fazer. Então, foi muito doido. E que depois todos os pastores queriam que eu ficasse gravando o vídeo deles. Eu teve pastor que tinha agenda e eu ficava indo pra filmar e eu não sabia como, o que ia ter lá, como é que era. E essa é uma das melhores escolas. Eu acho que agora a gente puxando pro lado da profissão, né? Hoje, se alguém chega pra você e fala, Luísa, quero começar no marketing digital, o que você aconselharia? Tá, eu me sinto muito, como eu falei, pequena pra poder direcionar alguém nesse sentido profissional. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de direcionar algumas pessoas. Apesar da minha agência ser pequena também, hoje tem algumas pessoas da igreja que eu consegui trazer comigo para trabalhar mesmo, para aprender uma profissão. Então, hoje na agência eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a Vitória. Beijo, Vi. Te amo. Minha melhor amiga, então, tipo, a gente se conectou num PG e aí a Vitória, pra quem não sabe, se formou em artes, é professora e eu apresentei pra ela ali uma profissão que ela já conhecia, mas que não trabalhava. E, enfim, trouxe ali também pra ela uma fonte de renda. E tem também a Mai, que hoje trabalha aqui comigo, né, estagiando na igreja como designer. Então tá aprendendo uma profissão nova e ela começou, né, como voluntária. Eu tava aqui trabalhando, ela vinha pra cá diariamente, se empenhou em aprender algo novo. Então, cara, se você quer aprender, né, essa profissão, se você quer começar a fazer parte disso, você pode estudar. Hoje a gente tem vários canais no YouTube, tem vários cursos livres disponíveis para as pessoas que querem aprender.
Então, é isso, meu conselho, assim, né? E teve até um workshop aqui na igreja, né? Teve workshop de mídia no ano passado, foi muito legal também, muito especial. Foi nosso primeiro workshop de missões digitais e também tava me sentindo mega despreparada pra isso, porque Ver todo mundo de amarelinho, né? todo mundo de amarelinho, porque a cor da mídia é preto e laranja, graças a Deus. E foi muito legal, assim, sabe? Vieram pessoas de outras igrejas, das igrejas filhas, de São Gonçalo, de Macaé. Então, foi muito legal, foi um tempo muito especial. E foi aí que a gente começou o trabalho com os kids, porque a gente abriu essa oportunidade para as crianças aprenderem a manejar uma câmera, a fazer vídeo. Então, foi muito legal, porque a gente deixou eles livres para poderem criar os vídeos. Ficou cada vídeo engraçado aqui. Sim. Teve um... Hoje o filho, né, o Arthur, o filho da Ju, que serve aqui com a gente, ele simulou um culto e gravou esse culto. E é engraçado porque ele começou a girar, assim, sabe? Como se estivesse no momento da apelo e tal. E aí foi muito legal, ele e o Emanuel, que hoje serve com a gente também, então... O Emanuel, eu vejo ele Sim. direto. Tem o Caio. Tem o Kai, tem a Rafinha, tem várias pessoas. Benjamin, filho dos pastores. Legal. O Benjamin já ficou até na transmissão. É mesmo legal. Eles ficam muito legal, eles são muito bons. E a criança, ela tem uma capacidade de aprendizagem muito rápida, então o que a gente ensinar ali, cara, a criança vai pegar. Então isso é algo que pra gente, assim, é muito legal da gente ver crianças servindo numa área tão técnica e que, assim, a gente tá falando de uma geração que cresceu nisso, né, Sim. que eles poderiam estar fazendo dancinha. Verdade. Dançando no TikTok, poderia Verdade. estar fazendo várias outras coisas que não glorificam o reino de Deus e estão aqui servindo naquilo que muitas pessoas da geração deles estão se perdendo, né? Muitas crianças e Caramba. isso verdade. é especial. Sim. Acho que agora pra gente caminhar pro fim, queria ver se tem alguma pergunta pra ela. Não. Se puder deixar uma mensagem aí pra galera, suas saudações certeza. finais. Então, gente, se você faz parte da mídia da sua igreja, da mídia da nossa igreja, eu queria encorajar vocês para esse tempo, que esse podcast traga a vocês esperança, né? Porque a gente não serve apenas por um momento, não serve apenas para imagens boas, por coisas legais, mas a gente serve por algo maior, por um reino. E nós somos aqueles que levam a mensagem e que vocês possam ser cheios disso durante esse tempo, que vocês tenham expectativa e esperança na igreja de vocês. A gente sabe que a dificuldade com equipamentos, com coisas de mídia é muito grande, são coisas muito caras e por muitas vezes as igrejas não têm essas oportunidades, mas quem faz é o próprio Deus. Então, seja por um equipamento bom ou seja por um equipamento mais ou menos, que você possa fazer o seu melhor com aquilo que você tem. E é isso que realmente vai impactar pessoas e vai alcançar famílias. E para você que não serve na mídia, gostaria de servir, quero te convidar a fazer parte disso. Nós estamos disponíveis para te ensinar, para poder te mostrar como as coisas funcionam. Então você é muito bem-vindo. E para você que não serve, mas também não se sente chamado para isso, que você possa ser um comunicador daquilo que o Senhor está fazendo através da mídia da sua igreja, que você possa compartilhar, que você possa deixar o like, né? Deixa o like nesse vídeo. Deixar o like, compartilhar as mensagens, porque você é um comunicador do reino de Deus. Não precisa fazer parte da mídia para comunicar aquilo que Deus está fazendo, mas compartilhando com outras pessoas, e é isso que nós acreditamos que seja a missão e o evangelismo, e é isso. Cara, que legal. Sim. Que legal, acho que foi bem claro para aqueles que talvez achavam que era só andar com o celular e um crachá, para aqueles que Sim. achavam que talvez não era... É porque a gente tem dessas, né, de nivelar o que é espiritual e o que não é Sim. espiritual. Então, foi importante para as pessoas, para você que está assistindo, ver o quão precioso o quão profundo o quão importante é essa área. E, cara, é bom que você pode compartilhar com as outras pessoas quão profundo é esse trabalho de mídia, de comunicação digital dentro da igreja. E se você é dessa casa aqui, conhece alguém que talvez seja de outra igreja, ou talvez não seja de igreja nenhuma, não seja nem cristão, mas se identifica com o assunto, seja com marketing, seja com mídia, seja lá com o que for, comunicação,
compartilha esse vídeo com essa pessoa, compartilha esse vídeo, seja com essa pessoa que não professa sua fé ou que professa sua fé, para ela ver o quão importante, o quão grande é isso. Bill, você tem mais alguma consideração? Nada, tranquilo. Luísa, muito bom, tá? Muito obrigado por compartilhar aquilo que Deus tem feito através da sua vida. E esperamos que você volte aqui mais vezes para compartilhar outras coisas com a gente também. Amém. Você que ficou até o final, a gente agradece muito. E aquilo, tradicional, não deixa de curtir. Cara, eu não vou nem considerar que você não é um inscrito do canal. Não vou nem considerar isso. Eu sei que você é um inscrito do canal. Comenta aqui, envia nos grupos da sua família, envia até no grupo de trabalho, pode ser complicado, mas se você trabalha com marketing, talvez seja legal até você compartilhar esse conteúdo com mais alguém. E te aguardamos aqui das próximas vezes também, valeu? Abraço!